nos acompanhando nessa noite pela live. Eu convido você a estar convidando alguém para estar nos assistindo nesse momento. Eu gostaria nessa noite de saudar a todos que estão nos acompanhando nesse momento pela live. Eu gostaria de fazer nessa noite uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Ore juntamente comigo nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai amado, estamos aqui, Senhor, para bendizer, engrandecer e adorar o Teu nome. E oramos, Senhor, nesta noite, te agradecendo, ó Pai, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, ó Pai, que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem nos fortalecido, nos protegido nesse momento. Eu oro, Senhor Deus, por esta vida, por esta casa, por este lar, ó Deus, que nos acompanha nesse momento. Senhor Jesus, entra dentro desse lar, entra nesse momento dentro desta vida, Pai, tirando, Deus, todo medo, toda angústia, Senhor. Em nome de Jesus, esteja fortalecendo corações, esteja abençoando lares e famílias nessa noite, ó Deus, através da Sua presença, através do mover do Teu Espírito, porque nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo de Deus tem visitado famílias, tem aproveitado talvez desses momentos, ó Pai, para que em meio à comunhão das famílias, ó Pai, o Senhor possa agir em locais, em lugares, em corações, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, venha trazer a segurança, Senhor Jesus, venha trazer a paz, Senhor Jesus, venha trazer a certeza, a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e não há nenhum vírus, nenhum mal, ó Pai, que possa tirar a nossa confiança, a nossa dependência, a certeza de que o Senhor está cuidando das nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Senhor, visita essa vida, ó Pai, que tem se encontrado nesse momento angustiada, desesperada, Deus, diante das situações que têm surgido. Meu Deus, o Senhor está aqui. E eu creio, Pai, que em meio à Tua palavra, em meio à Tua presença, em meio aos louvores, o Senhor há de consolar, o Senhor há de confortar vidas, corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, sinta-se nessa noite abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Sinta nessa noite consolado pelo Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas mover.
ações a qual Paulo ele coloca, né, para os irmãos ali de Filipos, né? Inclusive ele cita dois personagens ou duas personagens, ele faz questão de mencionar nesta carta, né, que eram dois auxiliares ali de Paulo. E Paulo ele envia essa carta, ele coloca uma série de atitudes, como por exemplo no versículo 2 do mesmo capítulo em que lemos, Paulo fala sobre a harmonia de pensamento, sobre a coordenação. Fala que os irmãos deveriam agir de forma coordenada, aonde ele fala a respeito da ajuda, da importância. No versículo 4, né, que ele fala que nós devemos ser sempre cheios de alegria, né? E no versículo 5 ele fala que nós possamos ser amáveis. E no versículo 6 ele coloca que nós não devemos nos afligir. Ao invés disso, nós devemos orar. Nós vivemos momentos em que reflete nas nossas vidas de forma natural. Vivemos momentos de aflições, né? Momentos de preocupações. Mas essa carta destinada a esse povo, nessa época, ela traz para nós no dia de hoje um ensinamento. Nós devemos, na verdade, não estarmos afligidos, preocupados, mas devemos orar ao Senhor, entregar a Ele as nossas súplicas. Mas o versículo que me chama mais a atenção nessa carta é o versículo de número 7 e de número 8. O versículo 7, eu vou ler mais uma vez, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E já encaminhando para a conclusão, uma pergunta que eu deixo no ar nesta noite: o que tem ocupado as nossas mentes? O que tem ocupado as nossas mentes nesses dias, né? Esses dias de quarentena, onde a gente tem muito tempo em casa, e o que tem ocupado a nossa mente? Então Paulo nessa carta ele coloca o que na verdade deve ocupar a nossa mente. Porque hoje, se você liga uma televisão, as notícias são péssimas. Se você liga um jornal, as notícias não são muito boas. Se você abre um aplicativo de celular, as notícias não são muito bem-vindas, porque só trazem notícias de desastre, de desânimo. Mas eu entendo que Deus, na verdade, Ele é um Deus que traz o entendimento das nossas vidas de otimismo. Só vermos, por exemplo, na vida do salmista, ele está em meio a uma aflição, mas ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Ou seja, existe um otimismo dentro dele. Nós vemos, por exemplo, outros personagens bíblicos em que nos passa esse otimismo, essa coisa que mesmo em meio a descrédito das pessoas, mas lá no final a gente vê uma luz. Então, quando nós temos o otimismo natural, é muito bom. Mas quando o nosso otimismo está direcionado para Deus, as coisas tendem a acontecer nas nossas vidas. Então fica a pergunta: o que tem ocupado a tua mente? E o versículo 8, que é incrível, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que deve ocupar os nossos pensamentos. Então Paulo ele deixa a dica aqui para as nossas vidas esta noite: que os nossos pensamentos não possam estar em uma pessoa sem crédito, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não tem o otimismo dentro dela, e que tudo vai dar errado, e que tudo que acontece, ela já cria uma perspectiva de derrota. Mas seja alguém em que as suas perspectivas estejam pautadas no Senhor, e com certeza as coisas tendem a dar certo. E esse otimismo, ele deve ser contagiante. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e dizer: nossa, o que tem na vida de Deus nas nossas vidas? Então é essa palavra que eu queria trazer nesta noite para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, no teu lar, na tua casa. E que, se você tem se preocupado com tantas outras coisas, sabe de uma coisa: existe um Deus que cuida, que vê
Glória a Deus por esta palavra, né? Nós trouxemos aqui hoje um tema, queremos falar um pouquinho sobre a oração e não tínhamos combinado com o presbítero Daniel, né? E nós estamos percebendo aqui, na verdade, pastor Paulo, que estamos no mesmo espírito, né? E eu quero saudar todos vocês que estão online, juntamente conosco agora, né? A irmã Caroline, ali de São Lourenço, minha prima Caroline, também as irmãs daqui, a irmã Adriana, lá de São Lourenço também, minha amiga, muito tempo, que Deus abençoe você. E também, né, os irmãos aqui do Ferreira, a irmã Mara, a irmã Regina, presbítero Cristiano, Neuci, né? Tem Mariana, Jennifer, também a minha filha Delaine, e também uma irmã lá da Argentina, Fernanda. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida nesta noite, que você possa também aprender mais uma porção da palavra nesta noite, porque o nosso intuito é trazer para você algo que possa preencher a tua vida, algo que possa motivar a tua fé, algo que possa fazer com que você prossiga, que você siga avante, porque em meio às crises, em meio às tribulações, o crente que é fiel, ele permanece na presença do Senhor, porque nós edificamos a nossa casa na rocha, não é verdade? Então, se edificamos a casa na rocha, pode vir o que vier, pode vir a tempestade, mas a nossa casa permanece, porque esta rocha é Jesus Cristo. A graça e paz também a pastora Andréia. Que Deus abençoe todos os irmãos do Ferreira e todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Vou estar passando a palavra para o pastor Paulo Henrique, ele vai estar lendo a palavra, está também explanando aquilo que ele sentiu do coração do Senhor. Amém? Eu também quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, também os irmãos aqui de Argentina. E domingo, quando nós outros estivemos acá, e quando eu cheguei em casa que fui ver, havia vários irmãos e saludei alguns nomás. Era hora de antemano, já saludo a todos vocês. Quero ter com nós outros, Deus tem bendição para vocês. Vamos ler Provérbios, capítulo 15, versículo 29. E vamos falar sobre esse tema da oração. Provérbios 15, 29 está escrito assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A gente sabe, está escrito na Bíblia, que Deus não ouve a pecadores. Se alguém é temente a Ele, aí sim Ele ouve. E o profeta Isaías disse que as nossas iniquidades, os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Então aqui está escrito que o Senhor está longe dos ímpios. Ele não escuta a oração dos ímpios, mas Ele escuta a oração do justo. E o Senhor falou: a minha casa será chamada casa de oração. E também a gente já escutou a palavra que fala: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Sobre esse assunto a gente vai conversar um pouquinho sobre a oração. E sabemos que a oração é a comunicação pessoal com Deus. Por exemplo, Agostinho, ele disse que quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco, e quando a gente ora, é a gente que está falando com Deus. Então a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, várias posturas na oração, porque tem pessoas que pensam que deve orar assim, dessa maneira, sentado ou em pé. Não, a Bíblia fala de várias maneiras de orar. Pode orar deitado, sentado, e a Bíblia fala levantando as mãos santas. Quero pois que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então na Bíblia a gente vai encontrar pessoas orando deitado, caminhando, com a mão levantada, e a palavra diz orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Então a gente vai ver também, por exemplo, que não é por muito falar que nós somos ouvidos, né? Às vezes as pessoas pensam assim, uma oração bem demorada, essa vai escutar.
essa oração Deus vai escutar. Aquela oração que é curtinha, Deus não vai escutar. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Por exemplo, o homem que fez a oração mais demorada da Bíblia foi Salomão. Salomão foi o homem que fez a oração mais demorada da Bíblia. E quando você lê a palavra do Senhor nos Evangelhos, vai ver que o Pedro, ele fez a oração mais curtinha da Bíblia. E também a mulher cananeia fez a oração mais curtinha da Bíblia. Deus escutou a oração do Salomão, Deus escutou a oração do Pedro e também da mulher cananeia. Quando o filho do Davi morreu, o Davi orou o dia todo, orou e jejuou, para Deus ressuscitar o filho, que era o filho do pecado, que era de Davi com Batseba. E Deus falou que não ia ressuscitar, e orou e jejuou, e Deus não falou assim não. Agora eu queria só falar uma coisa para todos vocês que nos escutam nessa hora. Deus, grave isso, Deus, Ele responde todas as orações. Deus responde todas as orações de 3 maneiras distintas. Ele pode responder com um sim, ele pode responder com um não, ou ele pode responder com um espere. Só que às vezes a gente não gosta desse espere, né? O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes a gente não está com essa santa paciência, mas Deus responde tudo. É o sim de Deus, é o não de Deus, ou é o espere de Deus, de modo que Deus responde todas as orações. Vou passar um pouco para a pastora Lucélia. Se vocês tiverem pergunta, pode perguntar, porque ela já está aqui para responder todas. Pastor Paulo, uma bênção, né? Bom, gente, como nós escolhemos esse tema sobre oração, e é bem propício para o tempo que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que as pessoas que não oravam mais estão orando mais agora, né, Pastor Paulo? Não somente do nosso país, mas vamos dizer assim, toda a humanidade, né? Agora estão buscando, estão clamando, né? E esse tema é um tema interessante porque um dos escritores, um dos teólogos, ele diz assim que ele preferia ensinar uma pessoa a orar do que 10 a pregar, porque pregar, louvar é muito mais fácil do que orar, né? Então a oração, eu acho que tudo acontece para que nós não tiramos um tempo para falar com Deus. Tudo acontece para que nós tudo para impedir nós de falarmos com o Senhor. Então, por quê? Porque a oração, ela é a chave de todas as vitórias, é a chave para abrir todas as portas. E eu, pensando em alguns personagens da Bíblia sobre intercessão, eu lembrei-me de Neemias e também de Daniel, né? Tem vários intercessores na Bíblia, entendeu? Mas esses dois, eles nos chamam a atenção, porque quando eles foram interceder, quando eles foram clamar em favor da nação israelita, o que eles fizeram, Pastor Paulo? Eles, como diz a Bíblia, eles derramaram o coração diante do Senhor, buscaram a Deus com toda a fé. A primeira coisa que eles fizeram foi buscar a Deus. Neemias, um grande exemplo. Justamente. Uma outra coisa assim, interessante que eu percebo na vida de um intercessor, assim como Daniel, como Neemias, eles se colocaram na brecha, né? Eles se colocaram na brecha. E neste momento que nós estamos vivendo, Deus está buscando pessoas que se colocam na brecha. Em Ezequiel capítulo 22, 30, ali diz, né, quando Deus fala que Ele procurou alguém, né? Pode ler, pastor, para nós. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse,
mas a ninguém achei. E ali ele estava falando, né, da nação israelita, na verdade. E eu acredito que esse momento, tudo está acontecendo, porque quem sabe Deus estava buscando também alguém para se colocar na brecha. E nós falamos em um dos nossos programas, nossa live, né, que Deus, quando Ele quer falar com o povo, quando Ele quer que o povo o buscam, Ele convoca. E de que maneira Ele convoca, pastor? Você poderia trazer para nós alguma coisa? De que maneira Ele convoca o povo? Em algumas partes da Bíblia, Deus permitia, por exemplo, o perseguidor, né? Deus permitia, por exemplo, coisas que a gente não vai entender, mas é Deus que faz. Como que Deus pode usar os babilônios para poder oprimir a nação de Israel, que era uma nação mais pecadora do que os hebreus, e Deus permitiu. Mas Deus permitiu tudo isso para que o povo buscasse a Ele. Por exemplo, Deus queria tirar o povo lá do Egito, da escravidão. Ele estava na terra de Gósen, uma terra boa do Egito, e eles não queriam sair daí, porque tudo que eles plantavam, eles colhiam. Então Deus mandou a prova. As 3 primeiras pragas afetaram tanto os hebreus como os egípcios, para poderem sentir esse desejo de sair daí. Então, quando Deus quer que o povo ore, Deus permite, às vezes, uma perseguição, que se levante um inimigo, que se levante alguém, porque Deus é como que, podemos falar na palavra assim, bem simples, Deus está com saudade dos seus filhos. E dá a entender que parece que o ser humano, né, o homem, quando tudo está bem, né, parece que ele se afasta um pouco de Deus, né? Ele deixa de conversar com Deus, porque a oração nada mais é do que falar com Deus, né? E como o pastor Paulo falou, que de repente Deus estava com saudade do povo, estava com saudade da sua igreja, né? Aí alguém pode pensar, mas a gente ora, nós oramos todos os dias, né? Mas eu acho que falar com Deus é a mesma coisa de quando você vai conversar com um amigo. Você fala e depois você ouve. Na verdade, aquela oração é costumeira, aquela oração de todo dia, de manhã, à tarde, à noite, né? É uma oração muito rápida, muito superficial. A oração que realmente Deus está nos convocando é para nós nos achegarmos a Ele, para que Ele possa se achegar a nós, né? Lá em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, ele fala sobre a oração, né? Até o versículo 13, o pastor Paulo pode estar lendo para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No versículo 11 ele diz assim: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, né? Não pensamento de mal, né? Porque Deus sempre quer boa coisa para o povo, e por que não dizer para a humanidade, né? Só que depois ele diz: olha, se você me buscar, você vai me encontrar, não é verdade? E tem porém, se buscar de todos os vossos corações, né? Quando nós falamos um pouquinho de Neemias, que o pastor Paulo também vai estar compartilhando conosco aqui, a gente percebe um verdadeiro intercessor no momento de crise e no momento de aflição, principalmente quando se trata da sua família, quando se trata da sua pátria, quando se trata da sua igreja. Lá em Neemias capítulo 1 diz que os seus irmãos foram visitá-lo, não é verdade? E ele perguntou como estava Jerusalém, o que estava acontecendo com o povo, né? Aqueles que ficaram em Jerusalém. E eles tiveram a notícia. E logo em seguida, o que Neemias fez? Está lá no capítulo 1, versículo 4, né? Ele foi se prostrar aos pés do Senhor. Ele começou a orar.
ele começou a clamar ao Senhor. E tudo indica que não foi assim, porque quando a gente lê, né, pastor? Depois o senhor vai estar lendo para nós, mas tudo dá a entender que Neemias, ele soube, orou e logo já resolveu o problema, né? Mas ele ficou mais ou menos orando 4 meses, né? Antes de chegar diante do rei, o rei perceber o que realmente ele queria, né? Então foram 120 dias em oração, eu acredito que incessantemente, né? Constante. E nós, isso acontece com todos nós. Às vezes a gente ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, e às vezes a gente fala, nossa, mas a gente está clamando, está pedindo, está falando, e parece que Deus não está nos ouvindo, não é verdade? Mas Deus, quando Ele permite que nós oramos por mais tempo, por que Ele demora para responder? Ele demora para responder, pastor, para que nós valorizemos, né, aquela vitória, aquela resposta. Porque tudo que nós adquirimos de imediato, às vezes nós não valorizamos muito. Mas quando a coisa demora mais um pouquinho, a gente valoriza, não é verdade? Então, o que está escrito no versículo 4 do capítulo 1 de Neemias? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é um detalhe importante. Todas as vezes que a Bíblia fala de jejum, está sempre ligado à oração, porque o jejum é uma oração sem palavras, né? No livro de Neemias a gente vai ver muito essa palavra, então orei ao Deus dos céus. Se vocês lerem o livro do Rick Warren, Liderança com Propósito, fala só do Neemias, como é interessante a liderança de Neemias, mas tudo isso ele teve, vamos dizer a palavra assim, sucesso, porque ele viveu uma vida de oração. Verdade. E a gente, nós estamos falando hoje aqui um pouquinho sobre intercessão, né? Oração, intercessão, né? E intercessão, para mim, é muito diferente de oração, é diferente de ações de graça, é diferente de súplica. A intercessão é quando você se coloca no lugar do outro. Você defende a causa do outro. Por exemplo, eu fico sabendo que você está com um problema e você pede a mim uma oração. O que eu vou fazer? Eu vou clamar, eu vou suplicar, eu vou interceder ao seu favor e vou intercedendo até ouvir uma resposta da parte do Senhor, né? No versículo 3, a gente percebe que Neemias, ele se colocou no lugar da nação, né? Lê para nós, Paulo, o que está escrito aí. Neemias capítulo 1, versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Quando ele soube, né, aí no versículo 4, daí repete para nós o versículo 4. Quando ele soube, como que ele fez? Como que ele agiu? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E outra coisa que nós achamos interessante, o intercessor, porque o que eu entendo? Que o intercessor, ele é, na verdade, um verdadeiro amigo. Ele é, na verdade, um verdadeiro conselheiro, né? E quando ele é amigo, conselheiro, ele está sempre perto das pessoas, né? Mas quando se trata de interceder, ele está sempre perto de Deus, né? Então, por exemplo, eu sei que todos vocês que estão nos ouvindo sabem quando você pede oração para uma pessoa que ora. Você tem certeza absoluta que aquela pessoa vai orar por você. Você sabe que ele não vai esquecer, porque hoje existe muito essa coisa de vamos orar, tá bom. As pessoas pedem oração, às vezes até na igreja existem muitos cultos, né? Que tem por hábito levantar na igreja no início do culto para interceder, para fazer aquela oração para as pessoas que estão precisando, mas saiu dali e pronto, esquecem. São poucos que são os intercessores, aqueles que realmente se colocam na brecha.
e começa a clamar, né? E o intercessor é alguém que sente o fardo do outro. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, né? Está dizendo lá que nós devemos carregar a carga um do outro, não é verdade? Então, o que é um verdadeiro intercessor? É aquele que se sente compaixão do próximo, é aquele que se coloca no lugar do outro. E quem sabe isso não estava acontecendo no nosso país, não estava acontecendo no mundo. As pessoas estavam se tornando egoístas, egocêntricas, né? As pessoas não estavam mais se preocupando com o problema do outro. E Deus resolveu mover as águas. Deus resolveu fazer um rebuliço, porque nós entendemos que tudo que está acontecendo é um rebuliço do Senhor, chamando o povo para a guerra, chamando o povo para a batalha. E guerrear no sentido espiritual é orar, é jejuar, é clamar, é interceder. Pode estar lendo, pastor, e pode estar comentando também daquilo que o Senhor sente no coração. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui isso tem a ver com uma empatia, com uma misericórdia. Esse negócio, por exemplo, de cada um por si e Deus para todos, na igreja isso não pode funcionar, porque a igreja é um corpo. É um corpo, a mão que ajuda o pé que ajuda o corpo, e assim, cada um ajuda o outro. E como intercessores, tem coisas que a gente não vai poder fazer como pessoa, a gente não vai poder chegar, mas a gente pode interceder a Deus pelaquela pessoa, e Deus vai fazer isso. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Levar a carga aqui está falando disso, né? De interceder, de orar, de se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor que a pessoa sente. Por isso que o Paulo fala em Romanos: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Isso tem a ver. É verdade. E hoje às vezes é mais fácil nós chorar, alegrar com os que se alegram, mas não chorar com os que choram, né? E às vezes as pessoas estão realmente precisando, mas eu louvo a Deus que existe um povo, existe a igreja do Senhor, que está intercedendo, está se colocando na brecha, né? A favor do povo, a favor de nossa nação, a favor da humanidade. Vamos ler Tiago capítulo 5, pastor, versículo 15 ao 18, também ele fala de intercessão, fala também de clamor, né? E quanto é importante a intercessão, a oração de um justo, né? Tiago capítulo 5, 15 ao 18. a partir do versículo 15 está escrito assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que se sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É interessante aqui, por exemplo, que o versículo 15 está escrito assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Essa enfermidade aqui, porque aqui fala doente, essa enfermidade é chamada enfermidade armatiagênica, que seria uma enfermidade causada pelo pecado. Por isso que fala que o intercessor vai orar por ele vai ficar curado, ele vai ficar sarado. E a oração da fé salvará. E a oração da fé salvará o doente. Aqui fala que Elias, quando fala que Elias era homem com as mesmas paixões que nós, ele está explicando claramente que não era um anjo, não era um ser angelical que aparecia, era um homem como eu, um homem de carne e osso como qualquer um de nós. E ele orou
e ele orava, Deus fechava o céu e não mandava chuva. Orava, Deus abria o céu e mandava chuva. Orava, Deus mandava fogo do céu e queimava o holocausto. Orava, Deus mandava fogo do céu e matava 50 soldados do seu capitão, matava tudo. E a Bíblia fala que era um homem igual a gente. Que o que o Tiago está falando aqui é que se Elias orava dessa maneira e Deus fazia esse milagre, Deus pode fazer através da nossa vida. É só a gente orar como Elias. É só a gente buscar a Deus como buscou o profeta Elias, que é o chamado profeta de fogo, leão dos profetas. E aqui fala que a oração da fé salvará o doente. Oração da fé, não é qualquer oração, é uma oração mais profunda. Está falando de uma intercessão. É verdade. E o intercessor é alguém que conhece a soberania de Deus, né? E ele se apresenta diante do Senhor com reverência, né? Nós, quando nos chegamos a Deus, né? O intercessor, o crente, o cristão, se chega a Deus, ele tem que ser reverente. Ele tem que sentir que ele não é nada, né? Que Deus é que é tudo, Deus é que pode, né? Nós não podemos nem ensinar Deus como agir, porque Ele sabe como fazer. A Bíblia fala que antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que nós necessitamos. E nós encontramos isso daí também em Daniel, né? Lá no capítulo 9, se o pastor Paulo puder procurar para nós, no capítulo 9, versículo 3 e 4, a gente percebe que Daniel, ele chegou diante do Senhor, sabendo que Deus é soberano, e se aproximou diante do Senhor com muita reverência, porque Deus, hoje as pessoas citam o nome de Deus assim por qualquer coisa, né? Antigamente os nossos irmãos primórdios, eles tinham muita reverência, né? Para citar o nome de Deus. Então hoje qualquer coisa, as pessoas estão até entregando coisas nas igrejas e dizendo é Deus que mandou, foi Deus que falou, né? Então isso para mim é reverência, porque nem tudo é Deus, não é verdade, pastor? E quando nós nos tornamos intercessores, quando nós nos aproximamos de Deus, eu sempre costumo dizer assim, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, é a mesma coisa quando nós nos aproximamos do espelho. Quanto mais você se aproxima do espelho, mais você vai vendo as suas imperfeições. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós nos sentimos imperfeitos. Não é verdade? Pode ler para nós, pastor. Daniel capítulo 9, versículo 4. Versículo 3 e 4. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e roubos e jejum. Aí aparece o jejum junto com a oração. E pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5 diz assim: Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Pode falar, pastor. É interessante aqui no versículo 5, por exemplo, que o Daniel, ele se, como se diz, ele se entra aqui junto com as pessoas, né? Ele se inclui. Pecamos e cometemos iniquidade. Aí está falando como se diz, da simplicidade, da humildade do profeta Daniel, profeta estatista. Pecamos e cometemos. E isso a gente vai ver na Bíblia com outros intercessores. Porque quando a pessoa ora, quando a pessoa intercede, a primeira pessoa que tem que ser mudada é o intercessor. Então a humildade, a simplicidade é o que vai caracterizar que é um homem ou uma mulher de Deus. Então aqui o profeta fala: pecamos e cometemos iniquidade. Então é isso que Deus quer de cada pessoa: a humildade, a fé, a entrega completa. E entender isso, o Neemias, ele orava da mesma maneira também, ele se incluía no meio dos pecadores e outros homens da Bíblia, ainda que não eram eles, né? Aqui fala: pecamos, cometemos iniquidade. Não era Daniel, eram as pessoas.
E procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Viu que o Abraão, por exemplo, quando ele orava assim: Senhor, eu quero falar mais uma vez, ainda que eu sou pó e cinza. E era o pai da fé, e era o amigo de Deus, ainda que eu sou pó e cinza. O salmista falava assim: Senhor, eu vou orar, eu sou um verme, que não serve para nada. Assim orava. E o Paulo falava assim, o grande apóstolo Paulo: eu sou o pior dos apóstolos. Viu como a gente se humilhava para poder buscar a Deus? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sempre se colocava assim diante do Senhor, né? Então aí está a característica de um verdadeiro intercessor, né? E outra coisa, ele confia plenamente em Deus e nas suas promessas. Não é verdade? Às vezes a gente vê por aí pessoas apavoradas, né? Pessoas cristãs mesmo, apavorados, preocupados com a morte, com a doença, com o que vai faltar na mesa, né? Mas aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não precisa ficar com medo da morte, porque quem não morre jovem, de velho não escapa. É verdade, né? São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre, né? Então confiar na promessa do Senhor, tem até uma história, né, que eu não me lembro muito bem, vou ver se eu consigo lembrar, não sei se o pastor Paulo sabe, do homem que escalou uma montanha e de repente ele escorregou, né? Aquela montanha escureceu, ele escorregou, né? E ficou ali orando o tempo todo, porque ele estava pendurado ali naquela corda, né? E ele começou a clamar a noite toda, não vendo nada, porque estava totalmente escuro. E ele ouvia a voz de Deus dizendo: corta a corda e pula, né? Aí ele dizia: não, mas como eu vou cortar essa corda e vou pular? E Deus dizia para ele: corta a corda e pula. E ele não pulou. Quando amanheceu, todos quando foram ver ele estava o quê? Durinho ali, morto, apenas 1 metro longe da terra, né? Morreu da superfície, né? Então morreu congelado, porque se Deus falou para ele cortar a corda e pular, é porque ele tinha condições de pular, não é verdade? E é nesse momento que a gente descobre se realmente nós confiamos, se nós temos realmente fé no Senhor, né? Quando o Senhor falou para nós: aquietai-vos, né? Espera, confia, né? A gente fica pensando, às vezes é tão bonito a gente pregar sobre Moisés diante do Mar Vermelho, na verdade, aquela multidão, todo mundo, quem sabe, falando na cabeça dele, né? E Deus diz para ele: fala para o povo aquietar, e vão saber que eu sou Deus, e manda o povo marchar. Agora, como que, literalmente dizendo, iriam marchar diante de um mar? E atrás vinha Faraó, né? Mas Deus não mandou? Deus mandou. Se Deus mandou, a gente tem que ir em frente, não é verdade? E no livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 14, no versículo 14, está escrito: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus estava falando, ele que vai pelejar, ele que vai. A batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor, não é nossa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aí continua a Bíblia. Pode continuar. Voltando aqui no Daniel capítulo 9, o versículo 8, aí ele volta outra vez a repetir: pecamos contra ti, lá na última palavra, nas 3 últimas palavras, pecamos contra ti. No versículo 10, logo no primeiro também fala: não obedecemos. E aqui no versículo 15 também, a parte final do versículo: pecamos, procedemos impiamente. Pecamos contra ti, não obedecemos a voz do Senhor, pecamos e procedemos impiamente. E o que caracteriza aqui a intercessão de Daniel está no versículo 3: dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração. Vê que não é só oração, rogos, jejum, pano de saco, porque aqui está falando da humilhação, pano de saco, e cinza, jogava cinza na cabeça.
é tudo isso, não é só uma oração, como a pastora falou. É muito mais do que uma oração, é uma entrega completa. Jejum, humilhação, oração, tudo isso por causa das 70 semanas do Messias, tudo isso ele queria entender, eu orava e ele buscava Deus, por ele e pelo povo. É verdade. E nós já vamos encerrar nossa fala, mas o que nós estamos querendo passar para vocês? Que um verdadeiro intercessor, ele incomoda Deus, né? Ele fica ali, entendeu? Ele, vamos dizer assim, ele importuna Deus, né? E o Senhor Jesus falou sobre isso, falando de uma mulher viúva, né? Que ela foi importunar o juiz, né? E ficou importunando o juiz ali vários dias, né? E até que aquele juiz falou assim: olha, eu vou atender essa mulher porque ela está me importunando todos os dias, né? E Jesus está dizendo o que para nós, pastor? É que a gente tem que ser perseverante na nossa petição. Agora, só que tem uma coisa, a Bíblia fala assim: se pedimos alguma coisa do Senhor, o Senhor dá. Aí a pergunta é: será que Deus dá? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai dar. Só que a palavra do Senhor, ela fala que em Romanos, por exemplo, no capítulo 8 e no versículo 26, ela fala que a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir. Se a gente soubesse pedir, a gente receberia, mas a gente não sabe. Mas aí a Bíblia fala assim: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Tiago falou assim: vocês pediram e não receberam nada porque não sabem pedir, para gastar nos vossos deleites. Então, às vezes a gente ora erradamente. Algumas pessoas oram erradamente. Por exemplo, quando ela está orando assim, ela começa a orar e fala assim: Senhor Jesus, eu te peço. Aí já começou errado, porque nós oramos a Deus Pai no nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo. Romanos 8:26, é o Espírito Santo que dá esse ânimo para orar. Então uma pessoa começa a orar: Senhor Jesus, aí depois ela vai terminar e fala assim: te peço no nome do Senhor Jesus. Mas se ele está orando para Jesus. Outra coisa que não está, que eu penso que não está bem na oração, é quando a gente ora e a gente termina a oração e fala assim: eu te peço, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pergunta é: quem está pedindo? Será que tem outro Senhor? A quarta pessoa: te peço, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vê muitas pessoas. E às vezes a gente vai repetindo o versículo como se Deus não soubesse, né? A gente vai falando o versículo para Deus, querendo ensinar Deus. São orações assim que às vezes não existe parece Deus, que, né? Não existe. Você pode até agradecer, né? Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu peço, está pedindo em nome de quem? Te peço, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas é interessante, a gente sempre comenta isso aqui na igreja, é muito interessante, pastor, ter tocado nesse assunto, porque a gente vê muitas pessoas realmente, às vezes querem fazer aquela oração bonita, né? Aquela oração cheia de retórica, né? E o pastor Paulo me lembrou agora de um versículo, capítulo 11 de São Lucas. Você pode ler para nós? Parece que está no versículo 2, quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar como João ensinava os seus discípulos, né? E qual forma de oração que eles estavam acostumados, né? Eles estavam acostumados com aquela oração, né? Ouço, Deus, Senhor, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. E de repente Jesus começa a ensinar eles a orar de uma forma diferente, né, pastor? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Lucas capítulo 11, versículo 1: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Aí a Bíblia fala que estava o fariseu e o publicano orando na esquina. Aí o outro falava assim, o fariseu: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, eu jejum 2 vezes por semana, era toda terça-feira e quinta, e orava. E a Bíblia fala que eles adoravam orar em pé nas calçadas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. E a Bíblia fala assim: mas tu, quando ores, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está no céu. Outra coisa que às vezes a gente ora e a gente fica pensando é o seguinte: a gente vai começar a orar, a gente já começa a pedir. A gente ora, já começa a pedir. Em vez de, o Senhor falou: eu vou ensinar vocês a orar. Mateus capítulo 6: vós orareis assim: Pai nosso
que estás nos céus. Vê que ele começa a exaltar a Deus, agradecer a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. A pessoa não pode orar pedindo já. A sanguessuga tem 2 filhos que disse dá. O profeta fala isso, né? Provérbios, dá, né? E a gente parece que já é um hábito, né? E principalmente quando estamos aflitos, quando estamos com problema. A gente já dobra o joelho e Senhor, tem misericórdia. Agora, imagina com essa pandemia aí do corona no mundo todo, no Brasil. Você imagina as pessoas, né? Já dobram o joelho, já fica, Senhor, tem misericórdia, não deixa morrer pessoa, né? E na verdade, as formas de orações que Jesus ensinou é primeiro agradecer o nome do Senhor, né? E uma coisa interessante que eu sei que o pastor Paulo vai falar mais um pouquinho, mas a gente já está terminando, né? É que quando Jesus começou a orar o Pai Nosso para os discípulos, eu tenho por impressão que eles ficaram muito espantados. Porque, primeiro, eles tinham Deus como alguém soberano que estava no céu. E de repente Jesus fala, você pode chamar Deus de Pai, né? Pai nosso que está no céu. Então eles ficaram ali assustados, porque, nossa, mas a Bíblia diz que Jesus, através do sangue de Jesus, ele nos tornou filhos adotivos de Deus, né? Mas aí Jesus está dizendo para os discípulos, assim como eu chamo meu Pai de Pai, vocês também podem chamar ele de Pai, né? E lá em Gálatas, eu não me lembro agora, eu acho que capítulo 6, versículo 4, quando fala que em Cristo, que Deus deu o Espírito do seu Filho, né? Por isso clamamos Abba Pai, né? Quer falar mais um pouquinho, pastor, para nós estarmos encerrando? O Watchman, um escritor chinês, o Watchman, ele já morreu, não foi de coronavírus. O Watchman, ele disse assim: quando uma pessoa ora muito, faz aquela oração bem demorada assim em público, ela ora pouco em privado. Watchman, palavra de Watchman. Eu já vi sobre isso. Quando ora muito assim em público, viu que, por exemplo, claro, a gente tem que ter um pouco de sabedoria, né? Vai orar para começar um culto, não vai fazer uma oração de meia hora, né? Ainda mais quando é uma festa que tem um cantor, pregador, tem tudo isso, aí vai fazer aquela oração para começar um culto logo. Aí tem pessoas que querem mostrar que ora. O Watchman já respondeu, ele não ora nada no privado. E o Senhor falou, a oração que eu quero é aquela lá no privado. Entra no quarto, fecha a porta. Capítulo 6, versículo 6, né? Entra, fecha a porta. Viu, por exemplo, que a história se lê de uma mulher muito famosa, Catherine Kuhlman, a donzela evangelista. Ela se casou, depois separou. O que fez dela uma grande mulher foi a força que ela teve para poder levantar-se depois de 8 anos, né? 8 anos que ela se casou com um suposto evangelista e teve que separar a separação toda, e ela buscou a Deus e levantou. E quando ela fazia as campanhas, mudava, a atmosfera mudava tudo. Aí as pessoas entravam, vinha bem cedo, bem de madrugada, esperava todo dia para poder entrar na campanha daquela mulher. Só que Catherine Kuhlman tinha um segredo. Qual o segredo? Ela botava um banner escrito: a oração muda as coisas. Por que ela tinha tanta unção? Por causa da oração. Quando morreu Catherine Kuhlman, alguns pregadores queriam fazer aquela coisa que era dela. Benny Hinn disse: quando morreu Catherine Kuhlman, todo o seu ser foi com ela. Não adianta querer imitar. Por que não imita aquela vida de oração que ela tinha? Aquela dedicação que ela tinha. Aí ela botava aquela frase: a oração muda as coisas. Por isso que a atmosfera mudava e Deus fazia os milagres. É verdade. E nós estamos precisando nos levantarmos, né? Para que a atmosfera venha mudar, essa nuvem negra que está sobre o nosso país venha ser dissipada, né? Porque nós temos poder. Tiago fala, né? Acabamos de ler aqui no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos fé e sabemos que podemos mudar o rumo de uma nação, assim como Daniel orou e Deus mudou o rumo da nação, assim como Neemias orou e Deus mudou o rumo da nação. Nós podemos orar também. E a oração é sempre com ações de graça, né? Pedindo perdão, com súplica, intercessão, com petição, com louvor, com adoração e com concordância.
as pessoas se unem para orar e que há concordância. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 18, diz assim, capítulo 18, versículo 20, diz assim, que se onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, pode ler, pastor, ali ele está no meio deles, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, quando há concordância, nós temos certeza que Deus ouve dos altos céus. Nós vemos lá no livro de Atos, quando Pedro foi preso, não precisa de ler. Pedro foi preso. Atos Os capítulo irmãos, 12. Isso, Atos capítulo 12. Os irmãos se reuniram na casa de uma casa, né? Na casa de uma irmã. E o que aconteceu? Eles ficaram ali clamando, eles ficaram ali suplicando, até Deus respondeu as orações deles, né? Eu quero ler aqui algumas falas de alguns intercessores abençoados, homens que deixaram para nós uma história muito bonita, como Spurgeon, né? Ele diz assim: sempre que Deus deseja fazer algo, Ele convoca seu povo para orar, e Ele diz: vamos conversar, né? Então eu acredito que Deus está fazendo isso conosco, né? Ele está dizendo assim: vamos conversar. William disse: não há prova de amor por uma pessoa do que orar por ela. Só se ama o inimigo quando você ora por ele. E Jesus diz, né, que nós devemos fazer o quê? Orar pelos nossos inimigos, né? Eu acredito que vocês que estão nos ouvindo não são assim. Mas tem muitos que oram diferente, não é verdade? Põe a mão, Senhor, pesa, Senhor, tira, né? Mas não, Jesus mandou você abençoar seu inimigo, né? Você clamar por ele. E outro Tyler diz assim: quando trabalhamos, estamos trabalhando, mas quando oramos, Deus está trabalhando. Então eu acho muito bonito essas frases, pastor. E por quê? Porque são frases que tocam em nós, né? Porque quando estamos orando, Deus está trabalhando, né? João capítulo 15, versículo 7, né? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, que o Senhor possa estar abençoando vocês. Nós vamos ouvir mais um louvor, né? Estamos aqui com uma parte do Ministério de Louvor que vai estar louvando ao Senhor aqui. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês permanecessem na presença do Senhor. Não venham desanimar, não saiam da presença do Senhor. Não importa o tempo, não importa o momento que vai acabar essa quarentena, se é semana que vem, se é daqui 15 dias, não importa. O importa é que você permaneça firme na presença do Senhor, orando, suplicando e sabendo de uma coisa: Ele está com você, Ele está na tua casa, Ele entrará na tua casa com providência e dará vitória para a tua vida. Não se desespere, porque Deus é a solução para todas as coisas. Por isso nós falamos hoje sobre oração, porque eu acredito no poder da oração. Nós acreditamos no poder da oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei teus pecados e sararei a sua terra. Que Deus possa abençoar você. Depois, no final, depois desse louvor, pastor Paulo Henrique vai estar orando e vai estar também trazendo uma palavra de motivação para a tua vida e dizendo para você: não temas, porque o Senhor está contigo. Ele toma você pelas tuas mãos e diz para você: não tema, porque eu sou o teu Deus.
enxergar.
as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Deus não vai deixar que nenhum mal chegue à tua tenda, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Uma palavra para a tua vida: nenhum mal chegará à tua tenda. Deus está com as tuas mãos estendidas sobre a tua vida. Eu sinto Deus dizendo para você nesta noite, é para você que está me ouvindo: Deus está de olho em você, e Ele vai cobri-lo com o teu sangue, com a tua jaça, com as tuas mãos, e nada vai acontecer com você. Creia somente, porque Ele é o teu Deus. Ai, subiricova, subcantará. Glória a Deus. Aleluia. Assim que receba essa palavra no nome do Senhor Jesus, não tenha medo de tudo que está acontecendo no mundo, porque Deus está aí. Aí é onde que você está agora, assistindo esse vídeo. Deus está com você. Acredite, tem pessoas que estão intercedendo por você. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma tocará na sua casa. Na sua casa está a marca do sangue do Cordeiro de Deus. O anjo destruidor, o anjo da morte tem que passar longe, porque a palavra de Deus que diz: desde esse lugar nós estamos soltando a palavra de bênção para a sua vida, no nome do Senhor. Para Ele seja toda a glória, porque dele, por Ele, para Ele seja toda a coisa. Todas as coisas provêm dele. Ele que te abençoa, Ele que te guarda, Ele que te sustenta. Receba essa palavra nessa noite no nome do Senhor Jesus. Durma em paz, durma tranquilo, porque o Senhor está aí com você. Abençoamos a sua vida, abençoamos a sua família, no nome